Começamos na semana passada uma série de mensagens falando sobre a família da aliança. Nós notamos claramente o quão está sendo difícil hoje em dia, Os relacionamentos têm enfrentado grandes desafios. Nós temos enfrentado também desafios em relação à criação dos filhos. Nós temos enfrentado desafios até mesmo dentro da igreja, em relação às famílias. O diabo, ele existe e ele investe pesado para destruir as famílias. Por isso, há necessidade de nós aprendermos um pouco mais sobre a família. Hoje nós vamos falar sobre a família e os símbolos do reino de Deus. Família, os símbolos do reino de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 17, do verso 1 até o versículo 8, que diz assim, palavra do nosso Deus. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações. Reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito clara. Ela mostra que Deus, ele se relaciona conosco. Deus não simplesmente criou o ser humano e falou: deixa eu ir embora agora, deixa eu sentar no trono. Não, ele continuou se relacionando. Só que como que Deus se relaciona conosco? Por meio de uma aliança. E nós vemos na Escritura, você vê que desde lá de Gênesis, Deus, ele se relacionava com famílias. Em Gênesis aqui no versículo 7, nós vemos claramente que Deus está prometendo não somente bênçãos a Abraão, aquele que ele estava ali chamando naquele momento, mas ele também estava prometendo que iria abençoar os seus filhos. Seria o Deus dos seus filhos, dos seus descendentes. E Deus, naquele momento, para provar e para que Abraão tivesse plena certeza, segurança e garantia que Deus cumpriria a sua promessa em abençoá-lo, Deus estabelece então uma aliança com ele. Deus faz um compromisso com Abraão e com toda a sua descendência. E quando nós pensamos, que Deus ele faz essa aliança com famílias, nós não podemos deixar de lado o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que apesar de Deus ter essa inclinação para se relacionar com toda a família, a salvação, ela é individual. Cada pessoa precisa reconhecer a sua necessidade de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, o marido, a esposa, os filhos, todos vão prestar conta diante de Deus. Assim que Deus faz, meus irmãos. Deus, ele trabalha na vida do ser humano, mas Deus trabalha com a família. E ele espera que
todos os membros da família se rendam a Ele, se volte com todo o coração, desde a criancinha. Deus, ele tem interesse. O próprio Senhor Jesus, no seu ministério, ele falou: não impeçam as criancinhas de vir até mim. Teve até uma ocasião que as crianças queriam vir até Jesus e os próprios discípulos estavam ali, não chegue perto do mestre. Jesus: não, deixe eles vir a mim. E Jesus os abençoou. Jesus, meus irmãos, é a perfeita manifestação da pessoa de Deus. É o Deus encarnado. Então ele teve essa atitude para mostrar que Deus, ele tem interesse pelas crianças, e no todo o contexto bíblico nós vemos que Deus tem interesse em fazer uma aliança, não somente com um membro da família, mas com todos os membros da família. E quando nós olhamos para a questão de aliança, Deus faz uma aliança com a família, Deus faz uma aliança comigo. Nós devemos entender que essa aliança, ela se manifesta de duas maneiras. A primeira é a aliança visível. O que significa isso, pastor? O que é aliança visível? Não é aquela aliança que o casal utiliza na sua mão. Aliança visível se refere à comunidade visível dos crentes. Todas aquelas pessoas que falam assim: pastor, eu quero participar, quero ser membro da igreja. Pastor, eu quero me batizar. Aí a pessoa vem aqui à frente, é batizada, faz a sua pública profissão de fé e começa a participar da igreja. Nós chamamos isso de aliança visível. Nós vemos essas pessoas e falamos: elas pertencem ao corpo de Cristo. Mas há também uma aliança invisível. Por quê? Porque bem nós sabemos que nem todos aqueles que confessam o Senhor Jesus são verdadeiramente participantes da aliança com Deus, porque não o aceitam e o confessam de todo o coração. Então é possível que uma pessoa seja batizada, uma pessoa faça sua pública profissão de fé, aceite a Jesus de todo o coração, é membro de uma igreja, mas não seja participante do corpo de Cristo, não participa verdadeiramente, não tem o seu coração transformado, regenerado pelo Espírito Santo. Fez apenas uma confissão externa. E aí a Bíblia fala que há então a aliança invisível, a aliança que Deus faz com as pessoas, e essas pessoas são transformadas, regeneradas pelo Espírito Santo, e aí participam de todas as bênçãos espirituais, participam das bênçãos da salvação, e Deus garante que essas pessoas vão perseverar até o fim. Deus, ele garante na sua palavra. E nós vemos isso claramente no povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido, lá em Deuteronômio fala que ele foi escolhido por Deus. Deus escolheu aquele povo entre todas as nações. Para quê? Para que eles pudessem levar a luz de Deus a outras nações. Aí o apóstolo Paulo diz: mas nem todos os israelitas, nem todos aqueles que eram do povo de Israel, da nação de Israel, eram verdadeiramente israelitas, ou seja, não pertenciam ao Israel espiritual. Então eles faziam sim uma aliança com Deus, uma aliança externa, possuíam sim os sinais dessa aliança, mas não eram participantes da aliança invisível. E meus irmãos, conforme eu disse, Deus faz essa aliança com a família. É importante isso, nós aprendemos a respeito desta aliança que Deus faz com as famílias. E hoje nós vamos falar sobre isso. A aliança que Deus faz com a família, Deus chama famílias, e a respeito dos símbolos, as marcas que Deus deixa nesta aliança, ou seja, os símbolos do reino de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus chama famílias para a sua aliança. Deus quer claramente trabalhar com toda a família. A igreja presbiteriana, ela tem esse diferencial, né? Nós procuramos sempre alcançar toda a família.
Sempre, se você visitar várias igrejas, você vai ver que claramente eles querem que toda a família participe. Nós vamos fazer trabalhos com as crianças, trabalhos com os adolescentes, com os jovens, com as mulheres, com os homens. Toda a família. A igreja é feita e composta de famílias. E nós vemos que quando Deus então ele chama famílias, nós vemos no contexto do texto que nós lemos. Em Gênesis, Deus estava ali chamando Abraão para uma aliança, mas não somente Abraão. Ele chama toda a sua descendência, toda a sua família. Ou seja, Deus estava fazendo um pacto, um compromisso com Abraão, que estava vivo, mas também estava fazendo um pacto com pessoas que nem estavam vivas ainda. Pessoas que iriam nascer, mas Deus estava ali, eu vou estabelecer a minha aliança com eles também. É o versículo 7 de Gênesis 17, ó. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, está falando com Abraão, e a tua descendência também, Abraão, no discurso das suas gerações. E não vai ser uma aliança que vai ter um tempo. Ó, eu vou fazer uma aliança aqui e vai ter um tempo, ou enquanto vocês permanecerem, eu vou permanecer fiel a essa aliança. Era uma aliança incondicional e uma aliança perpétua. Uma aliança perpétua, para quê? Para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Deus não queria somente Abraão ao seu lado. Deus queria toda a sua família buscando ao Senhor. E aí ele faz então essa aliança perpétua, um compromisso que nunca acabaria, um compromisso que era para sempre. E nós podemos imaginar esse compromisso, essa aliança que Deus faz da seguinte maneira: é como se Deus chegasse como um amigo e falasse, ó, eu prometo que eu vou ser seu amigo para sempre, seu e de toda a sua família, independentemente do que acontecer. É como se Deus virasse para Abraão e falasse, Abraão, eu nunca vou desistir de você. Apesar das suas falhas, apesar da sua maneira de viver, eu vou ser o seu Deus para sempre. E o Deus da sua família. Eu faço esse compromisso de estar com você, Abraão, de não desistir de você. E essa palavra, meus irmãos, lá ecoou tão forte, que Abraão passou isso para as gerações, passou isso para o seu filho Isaque, para os seus netos. Todos eles entenderam que Deus tinha uma aliança com eles. Eles entenderam que Deus possuía uma aliança, essa aliança era perpétua. Aí avançando então na história, nós chegamos aonde? Josué. Deus tinha prometido o quê? Que ia dar a terra prometida. Ó, eu sou Deus, vou ser o Deus da sua descendência e eu vou dar uma terra para vocês. Aí no livro de Josué nós vemos então o povo conquistando essa terra. E aí depois de tantas batalhas, que nós sabemos que acontece lá no livro de Josué, no finalzinho, Josué então lembra da aliança com Deus. Deus fez uma aliança, e aí ele faz uma declaração que nós precisamos aprender hoje em dia. Principalmente nós somos o cabeça da casa, somos homens da casa. Josué, diante de todo o povo, ele diz o seguinte: povo, eu não sei quanto a vocês. Eu não sei qual Deus vocês vão servir. Se serão os deuses estranhos, ou serão os deuses que vocês encontraram lá no Egito. Eu não sei. Mas aqui, ó, com toda certeza, com toda clareza, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E por que Josué, ele faz essa declaração? Baseado na aliança. Não é porque simplesmente ele tinha esse compromisso com Deus, mas porque Deus já tinha feito essa aliança com ele. Ele fala assim, nós vamos servir ao Senhor. Então ele diz com todas as palavras, eu e a minha casa. E aí quando ele fala eu e a minha casa, ele se refere à sua mulher, ele se refere aos seus servos e ele se refere aos seus filhos. Mas peraí, pastor, meus filhos? Josué não deveria falar, ô meu filhinho, ó, eu e a sua mãe, nós somos adultos, nós vamos servir ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Mas você que é pequenininho, quando você crescer, você vai tomar a sua decisão, se você vai querer servir ao Senhor ou não. Josué fez isso? Não.
Josué não falou assim, meu filho, você tem o livre-arbítrio, você vai escolher. Não, ele sabia que Deus tinha feito uma aliança. E ele falou assim, eu e minha casa, todo mundo vai servir a Deus. Se eu sirvo a Deus, toda a minha casa vai servir a Deus. Ele faz essa declaração, e meus irmãos, conforme eu disse, você que é homem, você precisa nós precisamos aprender com a posição de Josué. Devemos falar, Senhor, não quero saber. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor e ponto final. Não importa se meu filho está um pouco rebelde, se meu filho quer ir para um lado, quer para o outro. Não, ele vai servir ao Senhor. Isso tem que ficar de forma bem clara para todos os membros da família. Josué não deu escolha para os seus filhos, não esperou que ele crescesse para falar, você vai servir ao Senhor quando crescer. Mas ele falou assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, tendo em vista que os símbolos da aliança no Antigo Testamento, nós vemos também que essa aliança, né, essa aliança que Deus ele faz com o seu povo, faz com a família, essa aliança ela possui sinais, ela possui símbolos, ela possui marcas. E nós vamos ver então quais são essas marcas, quais são os símbolos da aliança. Por que Josué estava com tanta certeza que ele e os seus filhos e toda a sua família serviriam ao Senhor? Por causa desses símbolos. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele não deu um anel para Abraão, falando, não, Abraão, segura esse anel aqui, é o símbolo da nossa aliança, como acontece no casamento, né? No casamento, aquele momento maravilhoso, aqueles que passaram sabem que é um momento emocionante, a troca de alianças, né? Eu prometo te dar essa aliança, e faz os seus votos, e aí fala assim, essa aliança, esse anel, é símbolo da minha fidelidade a você, e é uma fidelidade, né? Que é uma aliança incondicional, né? Aí fala, é na alegria e na tristeza, é quando você estiver bem, quando você estiver mal, é uma aliança incondicional, você promete ser fiel, e aí você apresenta aquele anel que nós chamamos de aliança, a seu cônjuge, e é um momento maravilhoso. E quando Deus afirmou esse compromisso com o seu povo, firmou esse compromisso com Abraão, também deu uma aliança para ele, deu um símbolo. Nós vemos que a aliança, o povo que tinha uma aliança com Deus no Antigo Testamento, ele tinha uma marca, que é a circuncisão. Circuncisão, em outras palavras, nada mais é do que a operação de fimose, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes. Então Deus tinha exigido isso. Todo bebê com 8 dias de vida do sexo masculino deveria ser inserido nesta aliança. Deus fez a aliança, agora eles deveriam receber essa marca, esse símbolo. Eles eram inseridos no pacto com Deus por meio da circuncisão. É como se fosse a porta de entrada. Você tem uma aliança com Deus, então você tem que passar pela porta. Qual que é a porta? A circuncisão. E não somente a circuncisão, eles falavam também da Páscoa. Todos conhecem, né, famoso evento, as 10 pragas do Egito. E aí na última praga Deus estabelece a Páscoa, o Cordeiro, é uma refeição que eles deveriam participar em família. E quem deveria participar da Páscoa? Somente aqueles que faziam parte do povo de Deus, faziam parte da aliança com Deus. Se você vai ler lá quais são as exigências, não era qualquer um que participaria dessa refeição. Então são esses dois símbolos que Deus deixou para o seu povo, a circuncisão e a Páscoa. Eles deveriam fazer isso era um sinal. Como que antigamente eles identificavam o povo de Deus? Tinha essas duas marcas, esses dois símbolos da aliança. Mas isso continua? Não, não continua. Deus, por sua graça e misericórdia, Ele continua se relacionando com famílias, Ele continua se relacionando com o ser humano, mas Ele fez algumas alterações nessas marcas. E quais são as marcas hoje, no Novo Testamento? Os símbolos foram substituídos claramente, e nós vemos isso lá em Colossenses. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, Colossenses, no capítulo 2, versículo 11
e 12, o apóstolo Paulo diz assim: naquele tempo, nele também fostes circuncidados. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, está falando de circuncisão. Não por intermédio de mãos, mas com despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele. Ele quem? Jesus Cristo, aonde? No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo a relação aqui clara e íntima? O apóstolo Paulo fala de circuncisão e no mesmo contexto, no mesmo versículo, ele fala sobre batismo. Por quê? Agora a marca. Você lembra que eu tinha falado? Que para a criança entrar na aliança com Deus, fazer parte do povo de Deus, eles deveriam receber a marca, a circuncisão. O apóstolo Paulo está falando agora, para você entrar na aliança com Deus no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus Cristo, agora a marca é o batismo. Quando você fala assim, quem faz parte da igreja? Quem é membro da igreja? Quem foi batizado. São essas pessoas que fizeram esse compromisso. É uma aliança visível. É a porta de entrada, é o batismo. E aí todos aqueles, nós vemos aqui claramente, todos aqueles que foram batizados, eles fazem então eles têm essa aliança com Cristo por meio do batismo. Então a Bíblia deixa bem claro que o batismo substitui a circuncisão. Não fazemos mais circuncisão para ter um relacionamento com Deus. O relacionamento de Deus é demonstrado e revelado por meio do batismo. Todos aqueles que querem ter um relacionamento com Deus devem confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor e ser batizado em seu nome, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós fazemos uma aliança, um compromisso com Deus. E você lembra que a circuncisão era feita em quem? Adulto se circuncidava também no Antigo Testamento? Sim. Quando Deus ele faz, lá no contexto desse texto de Gênesis 17, quando Deus faz uma aliança e institui então a circuncisão para Abraão, Abraão não é pequeno, Abraão já é adulto. Todos da sua casa, até o seu filho Ismael, deveriam receber este sinal. Quando nasce Isaac, o que Abraão faz? No 8º dia, ele vai lá e circuncida o seu filho. O próprio Senhor Jesus foi circuncidado quando era um bebê. E aí, meus irmãos, nós temos uma grande questão, algo que infelizmente não é aceito pela maioria dos evangélicos: o batismo dos filhos dos crentes. E aí eu falo, filhos dos crentes. Não é o batismo infantil. Muitas pessoas falam, a igreja batiza crianças. Nós não batizamos crianças. Nós batizamos os filhos dos crentes. Se chegar qualquer criança, pastor, eu quero ser batizado. Não posso. Seus pais são membros? Porque o batismo infantil, ele é esse compromisso que os pais fazem. Os pais são crentes, servem a Deus. E agora incluem os seus filhos também na aliança. Aí você fala, pastor, mas ele não deveria crescer e tomar a sua decisão por aceitar a Cristo? Nós não vemos isso no Antigo Testamento. A ordem era para circuncidar as crianças. Bebê de 8 anos tem consciência, tem fé, tem entendimento? Não tem. Mas mesmo assim, eles eram incluídos no povo de Deus, no pacto com Deus. Você já leu a Bíblia? Você já viu algum texto bíblico onde Deus fala assim, não batizem bebês? Não batizem os seus filhos? Não tem. Não tem nenhum texto que Deus fala, não batizem os seus filhos. Muito pelo contrário, nós temos várias passagens bíblicas, principalmente em Atos, exemplos,
aonde eram batizadas famílias inteiras. Paulo prega por carcereiro e ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquela época não era igual hoje, que muitos têm 1, 2 filhos, 3 no máximo. Antigamente, sinal de prosperidade, da bênção de Deus, era ter muitos filhos, eles tinham muitos filhos. E aí nós entendemos que quando fala, ele e toda a sua casa foram batizados, lá provavelmente tinha crianças. Nós vemos isso também nas próprias palavras do texto que nós lemos em Atos, quando o Espírito Santo, ele desce, e o apóstolo Pedro, ele diz então, agora vocês se arrependam, arrependei-vos todos vós, e sejam batizados em nome de Jesus. E ele fala uma palavra interessante, ele fala, essa promessa é para vocês, e para vossos filhos. Por que Pedro fala isso? Porque ele tinha claramente o entendimento de que Deus não somente chamava os pais, mas chamava também os filhos para esta aliança. E claro que quando nós batizamos os nossos filhos, nós temos esse compromisso. Eu vou guiá-lo até Cristo. Eu vou ler a palavra com ele. Eu vou levá-lo à igreja. A criança é batizada não na própria fé, mas na fé, na fé dos pais. Os pais vêm à frente e falam, eu faço esse compromisso de levar meu filho para a igreja, eu faço esse compromisso de ler a Bíblia com ele, eu faço esse compromisso de orar com ele em casa, de guiá-lo até que ele alcance a maturidade. Aí quando ele alcança a maturidade, nós fazemos a pública profissão de fé, aonde ele confessa com a sua própria boca aquilo que os seus pais confessaram quando ele era pequeno. Eu sou de Deus, Deus é o meu Deus e eu sou dele. E os pais falaram isso quando ele nem tinha ciência. Falou, meu filho é de Deus, ele faz parte da aliança com Deus. E meus irmãos, sabendo disso, aí eu falei desses 2 sinais, que era a circuncisão e a Páscoa. Hoje nós não celebramos a Páscoa judaica. E a Páscoa, ela foi substituída pela Santa Ceia. A Santa Ceia hoje é o 2º sinal. Por isso que na Santa Ceia, nos cultos de Santa Ceia, quem que normalmente participa? Quem é um membro da igreja. Quem é um membro da igreja? Aqueles que foram batizados e fizeram a sua pública profissão de fé. Aí você fala, pastor, mas se nós não negamos, nós aplicamos o símbolo do batismo nos nossos filhos, por que eles também não podem participar da ceia? Há muitas pessoas que perguntam, e é claro, e é simples, não é difícil. O apóstolo Paulo, quando ele vai instruir a respeito da celebração, de como que deve ser a ceia do Senhor, ele usa uma palavra bem específica. Ele diz, examine cada um a si mesmo. Se não fosse por essa palavra, nós poderíamos também dar a ceia para os filhos. Mas ele fala, cada um deve examinar a si mesmo, e assim comer do pão e tomar do cálice. E nós sabemos que essa capacidade de examinar o próprio coração vem com a maturidade. Vem com a maturidade. É por isso que nós não também fazemos com que as crianças participem da ceia. Somente depois que elas alcancem essa maturidade e fazem a sua pública profissão de fé. E meus irmãos, entendendo então dessa maneira, entendendo esses símbolos da aliança com Deus, símbolos do reino de Deus hoje, tem aplicações para a nossa vida. Existem muitas aplicações para as famílias nesse texto, nesse tema que é os símbolos do reino de Deus. Primeira aplicação
é a respeito do amor e da obediência que as famílias devem viver. As famílias devem viver em obediência a Deus, devem buscar tudo aquilo que Deus coloca à sua disposição. E se eu falei sobre o batismo, os pais, eles devem buscar incluir os seus filhos nesta aliança. Se Deus ele está falando, eu prometo ser o seu Deus, eu prometo te abençoar, eu prometo estar com você todo o decorrer da sua vida. Você vai privar os seus filhos dessa bênção? Você vai privar os seus filhos desse relacionamento que Deus está chamando eles? Vai falar, mas meu filho não entende nada, ele vai entender quando ele crescer. Quem disse que ele não entende? E só porque ele não entende, ele não pode receber essa bênção de Deus? Ele não pode participar do pacto, da aliança com Deus? Então aqui é claramente, meus irmãos, eu falo, ensine seus filhos e traga os seus filhos para a aliança por meio do batismo. Não negue essas bênçãos a seus filhos. Faça esse compromisso com Deus. Segundo lugar, se você vai fazer esse compromisso com Deus de batizá-los, você deve ensiná-los. Não ache que simplesmente, agora ele já é batizado, já faz parte do povo da aliança, está encerrado. Não. Vai requerer de você ensine. Você vai precisar ensinar o seu filho a como ser fiel a Deus, a depender da graça de Deus. Você vai ter que falar com ele a respeito da palavra de Deus, de como ele deve viver e se comportar. Tem que mostrar para ele que essa aliança não é porque a gente é bonzinho, nós somos pessoas boas. Por isso que Deus faz uma aliança conosco, não, mas porque essa aliança foi feita com Jesus Cristo. Jesus Cristo que cumpre todos os termos da aliança. A gente continuamente somos infiéis, mesmo depois de crentes, nós tropeçamos e pecamos, e nós somos aceitos nessa aliança, única e exclusivamente pela graça de Deus. E os filhos e as famílias precisam entender isso. E mesmo que você falei isso semana passada, não, pastor, eu falei. Eu não sou um pai perfeito, eu não sou uma mãe perfeita. Mesmo quando você falha, você deve voltar-se para Deus. Você deve ensinar os seus filhos. Você deve falar para ele, não é porque a mamãe, não é porque o papai errou, que você também vai errar. Não é porque o papai e a mamãe, eles fizeram coisas erradas, que é justificativa para que você também peque ao Senhor. Mostre aos seus filhos o caminho certo, como eles devem andar. A segunda aplicação, já que Deus ele se relaciona com famílias, já que Deus ele quer que toda a família esteja na sua presença, essa família deve buscar a Deus juntos. E aí eu novamente chamo os cabeças. Como que está a sua devocional? Como que está os cultos dentro da sua casa? Deus chama a família para a aliança. E os homens, eles têm esse grande privilégio de conduzir as suas famílias nos cultos domésticos. Então ouça aqui o pastor, alguém que já falhou, meus irmãos. Eu também já falhei nisso, já pequei, já fiquei um grande período e não fazia culto. Falava, pastor, sério? Sim, não fazia culto na minha casa. Mas eu tive que me arrepender. Eu me arrependi, falei, Senhor, eu preciso ensinar minhas filhas. Então ensine seus filhos por meio do exemplo. E não é uma coisa igual aqui na igreja, Vamos cantar, vamos ler a Bíblia. É bem simples. Faça uma oração, cante um hino, cante uma música, nem que seja infantil. Depois leia um trecho da palavra de Deus, um versículo. Tente transmitir isso para o seu filho, para a sua filha. E ore agradecendo.
Ensine seus filhos a não serem, né, que hoje a cultura, infelizmente, é do egoísmo. Cada um se preocupa com o próprio umbigo. E não pense que isso mude depois da fé. Que as pessoas oram somente pelas suas necessidades. Ensine seu filho a orar pelos outros. Ensine os seus filhos a orarem pela igreja, pelos irmãos da igreja. Não é porque é minha filha, eu não quero aqui engrandecer e falar que a minha família é perfeita, que eu sou perfeito. Mas a minha filha, apenas um testemunho, todas as vezes que ela ora, seja de manhã, seja na hora do almoço, eu peço, faz a oração. Aí ela ora, e ela fala, papai do céu, abençoa a minha família. Aí ela ora por cada um da família, e depois ela abençoa o senhor Atílio, abençoa a Lori, aí de vez em quando abençoa o Paulo, abençoa a Jaqueline, a Alana. Aí ela vai falando o nome dos irmãos assim. E eu vejo, incentive. Ela está desde pequena aprendendo a se preocupar com o outro, aprendendo a não olhar somente para o seu umbigo, mas olhar para o outro. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Vai ser algo maravilhoso na vida da minha filha e vai ser algo maravilhoso na vida dos seus filhos. Então pratique o culto doméstico. Não negligencie essa bênção para a sua família. Não negligencie essa bênção para os seus filhos. Como diz o cântico, o hino que nós louvamos, Deus aceita os pecadores. Você vai a Ele como você está. Meus irmãos, uma outra aplicação, essa aliança Abraão não foi escolhido por Deus porque ele era um homem de fé. Muito pelo contrário, nós vemos claramente que Deus escolheu ele de forma incondicional. Abraão adorava vários deuses, mas mesmo assim Deus fez uma aliança com ele. Fez uma aliança com toda a sua descendência. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Israel virando as costas para Deus em vários e vários momentos. E Deus indo lá mostrando seu amor, a sua graça, porque ele tinha feito uma aliança, ele tinha feito um compromisso. E quando nós falamos de aliança, nós também lembramos da graça de Deus. A graça, essa aliança é uma aliança de graça. E meus irmãos, nessa aliança agora, no Novo Testamento, está incluído perdão por todos os pecados. Deus fala, eu vou fazer uma aliança com você é o seu Deus, mas eu não posso te aceitar cheio de pecado. Então eu perdoo todos eles, mas não deixo de puni-los. E ele puniu em Jesus Cristo. Ele puniu em Jesus Cristo. E aí Deus agora nos aceita por graça, por misericórdia. É uma aliança que nós entramos numa aliança de graça com Deus. E aí quando o propósito de Deus fazer uma aliança com Abraão e todo o povo de Israel, é para que eles pudessem refletir essa bondade, essa misericórdia entre todos os povos da terra. O motivo de Deus te chamar, né, para você fazer parte dessa aliança de graça, de amor, é para que você reflita essa aliança em todos os seus relacionamentos. E aí, deve ser refletido dentro da família. Meus irmãos, relacionamento entre casais não é fácil. Homem e mulher são pessoas completamente diferentes, pensam de forma diferente, mas quando essas pessoas que pensam de forma diferente, são completamente diferentes, eles são alcançados pela graça de Deus, eles entendem o amor de Deus pela vida deles, e entendem que Deus os perdoou, são motivados e incentivados pelo Senhor a perdoar o seu cônjuge. Perdoar porque agora ele está agindo certo? Não. Perdoar de forma incondicional. O próprio Senhor Jesus ensinou, se teu irmão pecar contra ti, quantas vezes deve perdoar? Muitas vezes, infinitamente. E dentro do casamento também deve haver o perdão. Muitas pessoas levam mágoas durante anos em seus casamentos, porque não conseguem refletir essa graça de Deus, não conseguem demonstrar essa graça para o seu cônjuge. Não falo que é algo fácil, mas quando você entende que Deus te perdoa, você também vai perdoar. Você entende que Deus ele te ama,
você também vai amar. Quando você entende que Deus ele te chama dessa maneira, né, incondicional, você também vai tratar no seu relacionamento dessa maneira. Você vai, né, mostrar a graça de Deus. E essa graça só é possível. Essa graça que nos alcança, essa graça que alcança as famílias, só é possível porque um dia Jesus Cristo tomou sobre si toda a punição que nós merecíamos e cumpriu toda a justiça que Deus exigia, e Ele nos garante a salvação. É por isso que a graça, ela é possível. Concluindo então, meus irmãos, essa mensagem, as famílias, elas devem viver, famílias que conhecem a Deus devem viver sob os símbolos do reino de Deus. Eles são chamados para refletir a graça de Deus, o amor e a fidelidade dele dentro do seu lar e também com os demais relacionamentos da sua vida. E Deus não quer apenas parte da sua história, Deus ele quer fazer uma aliança com toda a sua família, Ele quer ser o centro da sua casa, Ele quer que vocês busquem a Ele de todo o coração, e não uma aliança que ele vai ser quebrada por algum pecado, por algum deslize, mas uma aliança que vai ser perpétua, uma aliança eterna. Então Deus está chamando vocês, Deus está chamando sua família hoje para refletir essa sua aliança, para fazer parte da aliança, e que essa aliança de graça venha dentro do seu lar. E aí, pais, não subestime o impacto das suas escolhas espirituais. Batizem seus filhos, ensinem eles o caminho do Senhor, marquem eles. Nós lemos lá, no Salmo 78, que o Asaf falou: eu vou falar às próximas gerações as maravilhas do Senhor. E nós somos essas pessoas responsáveis por falar às outras gerações, aos nossos filhos, a respeito do Senhor e marcá-los com essa fidelidade de Deus. Maridos e esposas, vivam essa graça nos seus relacionamentos, busquem essa graça, lembrem que vocês são perdoados por Cristo, amados por Cristo. Reflitam esse amor dentro dos seus relacionamentos. Aos jovens eu digo, honrem seus compromissos. Hoje em dia não está em alta o casamento, a aliança, o compromisso. É um assunto que agora está sendo visto com os maus olhos. Mas ainda Deus ele se importa com os casamentos. Deus ele quer que os jovens pensem nisso. Deus quer que os jovens firmem isso no seu coração. Eu quero uma aliança com Deus, eu quero uma aliança com a minha esposa, com essa mulher que Deus colocou na minha vida. Isso vai impactar vidas por meio do seu testemunho. Quando você fala assim, não, eu quero me casar. O jovem fala assim, eu quero me casar. Isso vai impactar outras pessoas. Outros jovens vão também ficar assim, mas por que você quer casar? Por quê? Qual é o motivo? Aí vai ser um momento para você falar de Cristo e da aliança que Cristo fez. Então viva com propósito, viva pela graça de Deus. E hoje, quero chamar a todos a fazerem a mesma declaração que Josué. Firmar isso. Eu e minha casa. Começa com você, mas faz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Fala, mas pastor, eu já fiz essa declaração. Eu já firmei esse compromisso. Amém. Glória a Deus. Continue. Continue mesmo diante das tempestades. Você fala, eu e minha casa, as turbulências, todos os ataques do inimigo contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento. Você fala, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Faça essa declaração, esse compromisso com o Senhor. E que o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, seja o seu Deus, e seja o Deus em seu lar para sempre.
Deus nos abençoe, Deus te abençoe, abençoe sua família. Eu queria, em resposta a essa mensagem, que você ficasse de pé e nós vamos cantar um cântico em que